Oi, gente. Hoje é a nossa terceira aula e a gente vai falar um pouquinho sobre semântica. O que é semântica? Semântica é uma área da língua portuguesa que estuda o sentido das palavras, o significado das palavras dentro de um contexto. E pode ser palavras ou expressões ou frases, né? Então ela dá conta, a semântica dá conta de estudar todas as possibilidades de sentido que as palavras podem ter dentro das frases ou dos textos. Então nisso entram vários conceitos e vários recursos que a gente vai ver nessa aula e na próxima, tá? Então a gente vai começar com a conotação e a denotação. O que são essas duas coisas, né? A conotação é quando as palavras são empregadas no que a gente chama de sentido figurado. Elas dependem do contexto em que elas estão inseridas para mostrar se aquele sentido ali é figurado ou literal, né? Então, na conotação, a gente sempre trabalha com o sentido figurado. E na denotação é o contrário, né? A gente sempre trabalha com o sentido literal, com o sentido real das palavras. Tem até um truquezinho que a gente usa para memorizar a conotação e a denotação, que é lembrar que a denotação, com D, é o sentido que está no dicionário, é o sentido real da palavra. E a conotação é o oposto, né? Eles falam que é o sentido do coração, o sentido que a gente dá de acordo com o contexto da frase ou do texto. Vamos ver alguns exemplos. Se eu falo a seguinte frase: Eduardo partiu o coração de Marcela. Quando eu falo que ele partiu o coração, não tem como eu estar falando aquilo literalmente, né? Porque não tem como alguém pegar e partir o coração físico de alguém. Eu tô falando o quê? Que o Eduardo machucou, magoou ou decepcionou a Marcela. Mas não significa que é literal, né? Que é o sentido real da expressão partir o coração. Mas se eu falo Eduardo partiu o pé da cadeira, quando eu falo Eduardo partiu o pé da cadeira, eu estou sendo literal. Eu estou falando que ele quebrou o pé da cadeira. Então, quando eu falo partir o coração, sentido conotativo. Partir o pé da mesa, sentido denotativo. Então, vocês entendem que a palavra, dependendo do contexto, ela pode assumir essas duas coisas. Ela pode ser conotativa ou denotativa. O que mostra pra gente qual é o sentido que está sendo utilizado ali é o contexto. Outro exemplo, se eu falo assim, a carne está custando o olho da cara. O que significa isso? Que está muito caro, né? Não significa que eu estou dando os meus olhos para comprar a carne. Significa que a carne está com um preço muito elevado. Agora, quando eu falo os olhos de Carol são muito bonitos, eu estou falando literalmente dos olhos de Carol, né? Então, os olhos pode ser conotativo, quando eu estou dando a entender a questão do preço elevado, né? Ou denotativo, quando eu estou literalmente falando sobre esse órgão do nosso corpo, os olhos, tá? Então, existem várias expressões do nosso dia a dia que têm o um sentido conotativo, né? Se eu falo, por exemplo, matar a fome, né? Se eu falo que uma pessoa é muito gata, né? É o sentido conotativo, não é o sentido real, o sentido literal, de acordo com o dicionário. Tá? E o sentido denotativo é quando a gente fala as coisas no sentido real ali, no sentido literal. Agora a gente vai falar um pouquinho da sinonímia e antonímia. E para a gente falar desses dois conceitos, a gente precisa retomar aí o sentido de sinônimo e antônimo, que a gente aprende lá nos anos iniciais. Então, só relembrando, né? Sinônimos são palavras com sentidos idênticos, né? Ou muito parecidos, palavras ali que têm o mesmo significado. E antônimo é o contrário, né? O antônimo são palavras que têm o sentido oposto. Então, vamos a exemplos de sinônimo. Se eu falo igual ou semelhante, né? Se eu falo carro ou automóvel, né? Se eu falo cão ou cachorro, né? São palavras sinônimas. Agora, se eu falo igual e diferente, se eu falo feio ou bonito, ou se eu falo certo ou incorreto, né? São palavras com sentidos opostos, são palavras antônimas. Agora, a sinonímia e a antonímia, elas só fazem sentido dentro do contexto, né? Então, a gente está vendo muito falar sobre essa questão do contexto, porque a gente tem que ter muita atenção na frase ou no texto para entender o sentido dessas palavras, né? Esses conceitos que a gente está estudando hoje. Então, por exemplo, a sinonímia, ela acontece quando duas palavras são colocadas em um contexto e dentro desse contexto elas assumem o mesmo significado, ou seja, elas estão expressando a mesma coisa. Só que elas não são necessariamente palavras sinônimas, tá? É dentro do contexto que elas assumem essa característica de terem o mesmo significado. Mas fora do contexto, elas não têm o mesmo significado. Vamos ver um exemplo. Se eu falo assim, a paz e a tranquilidade
reinavam na casa de Marcelo. A paz e a tranquilidade. Se a gente pega a paz e a tranquilidade fora dessa frase, elas não têm o mesmo significado. Né? Elas têm significados parecidos, mas elas não são palavras sinônimas. Né? Mas dentro desse contexto, a paz e a tranquilidade querem dizer a mesma coisa. Estão querendo expressar o mesmo sentido. Tá? Outro exemplo. A ponte da esquina quebrou porque era frágil e velha. Frágil e velha, fora do contexto, não tem o mesmo significado. Mas dentro dessa frase, elas querem dizer exatamente a mesma coisa, né? É como aquela palavra está se expressando dentro do contexto, né? Dentro do contexto existe uma sinonímia entre essas palavras, né? Mas fora do contexto elas não são palavras sinônimas, tá? Agora, a antonímia segue esse mesmo raciocínio, só que utilizando a questão do antônimo, né? Pensando ali nos sentidos contrários. As palavras ali relacionadas, elas não são necessariamente antônimos, fora do contexto, mas no contexto elas assumem uma ideia de oposição, né? De sentidos opostos. Então, por exemplo, se eu falo assim, Mônica é uma pessoa caridosa, já o seu irmão Marcos é agressivo. Tá? Então, assim, caridosa, uma pessoa caridosa não é necessariamente o contrário de alguém agressivo, né? Não necessariamente. Mas dentro dessa frase, dentro desse contexto, essas palavras são opostas, né? Então, existe uma relação de antonímia entre essas palavras, tá? Então, gente, para lembrar o que significa sinonímia e antonímia, é só pensar nessa questão de, dentro da frase, dentro do contexto, elas expressam ideias ou semelhantes, né, na sinonímia, ou opostas nas relações de antonímia, tá bom? Então, isso é sinonímia e antonímia. Então, a gente já viu conotação e denotação, sinonímia e antonímia. Agora, nós temos o hiperônimo e a hiponímia. É outro conceito aí para a gente entender as relações ali dentro da frase. Os hiperônimos são palavras que têm um sentido mais abrangente. Eles se referem a um outro conjunto de palavras. É como se o hiperônimo desse o nome para um outro grupo de palavras, tá? E esse outro grupo são palavras relacionadas ao hiperônimo. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Se eu tenho a palavra profissão, profissão é um hiperônimo. Por quê? Porque dentro de profissão nós temos várias outras palavras. Nós temos médico, nós temos jornalista, nós temos cozinheiro, nós temos professor, nós temos motorista. Todas as palavras que designam profissão estão dentro desse hiperônimo que é a profissão. Outro exemplo, se eu falo inseto, a palavra inseto é um hiperônimo. E ela está ligada a outras palavras como mosquito, mosca, barata, formiga, né? Inseto é o hiperônimo e tem esse conjunto de palavras que estão dentro de inseto, né? Desse hiperônimo. Se a gente pensa, por exemplo, em frutas, né? Fruta. Fruta é um hiperônimo e dentro desse grupo que está relacionado à fruta, a gente tem uva, banana, maçã, morango, melancia, certo? Então, hiperônimo é essa palavra que dá o nome a um outro conjunto de palavras que estão relacionadas a ela. Isso é o hiperônimo, tá? Agora, a hiponímia é justamente essa pequena palavra que está dentro do hiperônimo, né? Então, se eu tenho a palavra baleia, baleia é uma hiponímia que está ligada ao hiperônimo mamíferos ou animais, né? Se a gente pega a palavra dentista, dentista é uma hiponímia do grande hiperônimo das profissões, tá? Então, o hiperônimo é a palavra que dá o nome para o conjunto, né, para o grupo, e as palavras desse grupo, né, são as hiponímias, tá bom? Agora, nós temos a paronímia e a homonímia. São várias palavrinhas aí para a gente gravar. Mas a paronímia são as palavras que têm a escrita e a pronúncia semelhantes, mas elas têm diferentes significados. Então, a relação parônima, né, a paronímia, acontece quando duas ou mais expressões têm significados diferentes, mas elas são parecidas na sonoridade e na ortografia, na hora de escrever. Então, as palavras são parecidas, mas elas têm sentido, elas têm significados diferentes. É por isso que são aquelas palavrinhas que muita gente erra, né, na hora de falar ou na hora de escrever, porque elas são muito parecidas, mas elas significam coisas distintas. Vamos pegar um exemplo. Se eu falo absolver, né, absolvição, eu estou falando o quê? De perdoar alguém, de inocentar alguém. Só que eu tenho uma palavra muito parecida que é absorver, né? Que é aspirar ali, absorver alguma coisa. Então eu tenho absolver e absorver. Essas palavras têm uma relação paronímia, né? São parônimas. Eu tenho outro exemplo aqui. Se eu falo recreação, recreação, espaço recreativo, eu estou falando de algo divertido, né? Agora, se eu tenho recriação,
né? Recriação, eu estou falando de criar alguma coisa novamente. Então eu tenho recrear e recriar, né? Se eu falo, por exemplo, eminência, eminência é uma coisa superior, é uma coisa elevada, né? Agora, se eu falo iminência, iminência, eu estou falando de algo que está para acontecer, uma coisa próxima, né? Uma coisa imediata. Então, esses são exemplos de palavras parônimas. Elas se parecem na hora de escrever, na sonoridade, né? Elas se parecem, mas elas significam coisas distintas. Agora, a gente tem as homonímias. E as homonímias, elas estão divididas aí, elas têm algumas categorias dentro delas. Elas são palavras, elas possuem a mesma pronúncia e a mesma escrita. Elas são palavras iguais, mas diferentes significados. Mas tem 3 categorias dentro das palavras homônimas. Nós temos as palavras homônimas homógrafas, que são expressões com sentido diferente, mas a mesma escrita. Por exemplo, se eu falo sede, eu estou com vontade de beber alguma coisa, sede. Mas se eu falo sede, a sede é o ponto principal ali, a matriz de alguma empresa, de alguma igreja, né? A sede é o ponto principal de alguma coisa. Então, sede e sede são escritas exatamente da mesma forma. Só que a pronúncia é diferente e o significado é diferente. Isso são palavras homônimas homógrafas. São escritas da mesma forma, mas a pronúncia é diferente, tá? Nós temos as palavras homófonas, homônimas homófonas, que tem a escrita diferente, mas a pronúncia é igual. Isso é o contrário das homógrafas. A gente pensa no homógrafo, grafo, a gente lembra de escrita, tá bom? E homófonas, fono, a gente lembra de som. Então, homógrafas são escritas da mesma forma, mas a pronúncia é diferente. Homófonas, a escrita é diferente, a pronúncia é a mesma. Querem ver uns exemplos? A gente tem várias formas de escrever a palavra sessão, dependendo do significado. A gente tem sessão com 2 S, sessão com C e C cedilha. Nós temos sessão só com C cedilha. Nós temos sessão com 2 S e C no começo, né? Então, sessão a gente sempre fala da mesma forma, mas dependendo do significado, a grafia muda, né? A mesma coisa com acerto, né? Eu tenho acerto com C, que significa acertar, né, alguma coisa, e acerto com 2 S's, né, que é uma pessoa assertiva, né? É uma afirmação. Eu tenho também a palavra sexta, né? Eu tenho a palavra concerto, que pode ser escrito com S ou com C, né? Sexta pode ser escrito com S no início ou C no início. Então, dependendo do significado, né, a palavra ela soa da mesma forma, mas ela é escrita de forma diferente. Isso são palavras homônimas, homófonas, tá? Lembre de fono, som. E aí nós temos as palavras homônimas perfeitas. Por quê? São palavras homógrafas, ou seja, a gente escreve igual, e elas são homófonas, porque elas soam da mesma forma, mas elas têm significado diferente. Por exemplo, se eu falo assim, eu gosto de você. O gosto significa o quê? O sentimento, né? Agora, se eu falo assim, eu tenho um gosto diferente do seu. O gosto significa o quê? As minhas preferências, né? Então, eu tenho o gosto, eu gosto de você, que é o sentimento, escreve da mesma forma e ele soa da mesma forma que o meu gosto diferente. O meu gosto diferente significa minha preferência. Elas são escritas da mesma forma, elas têm a mesma pronúncia, mas significados diferentes. Então, é uma palavra homônima perfeita, tá? Por quê? Porque ela é completamente parecida, mas elas significam outra coisa. Aí nós temos os últimos 2 conceitinhos que a gente vai ver, que é a polissemia e a ambiguidade. A polissemia, ela acontece quando a mesma palavra pode ser interpretada em diversos significados. Então, ela proporciona mais de uma leitura. Então, existe uma palavra, né, a mesma palavra, que ela tem significados diferentes em cada contexto. Então, por exemplo, se eu falar a palavra cabo, cabo pode ser cabo da faca, cabo da vassoura, ou pode ser um policial militar, né, um cabo. Se eu falo a palavra banco, banco pode ser o banco, né, financeiro, ou pode ser um lugar de sentar. Se eu falo a palavra manga, manga pode ser manga da blusa ou pode ser a fruta, né? Se eu falo a palavra ponto, ponto. Ponto na língua portuguesa pode significar várias coisas. Tem o ponto de ônibus, tem o ponto, né, do sinal gráfico de pontuação, tem o ponto dos alimentos, né, o ponto da comida. Então, a palavra ponto pode significar inúmeras coisas. Então, essas são palavras polissêmicas. Por quê? Porque essa é a mesma palavra que significa várias outras coisas, tá? E nós temos a ambiguidade, porque a ambiguidade está coladinha ali com a polissemia. Só que a ambiguidade ela não está ligada
há vários significados da mesma palavra. Só que ela dá margem para diversas interpretações dentro de uma frase. Então, ambiguidade está muito relacionada com o duplo sentido, né? De uma palavra ou de uma expressão. E a polissemia não. A polissemia é uma palavra que tem vários sentidos. A ambiguidade é a interpretação dessa palavra com vários sentidos. Então, vamos ver alguns exemplos. Então, ó, o policial prendeu o suspeito em sua casa. Em sua casa está se referindo à casa do policial ou à casa do suspeito? A gente não sabe, então dá margem para ambiguidade. Se eu falo assim, a estudante falou para a professora que era mineira. A estudante falou para a professora que era mineira. Esse que era mineira é a professora ou é a estudante? Então, dá margem para ambiguidade. Então, gente, esses são os principais conceitinhos para a gente ver nessa aula, para a gente entender que na comunicação existem vários recursos, né, existem vários conceitos que determinam o sentido das palavras dentro da frase ou o sentido das frases, né? As frases, as palavras podem ser entendidas de diversas formas. Eu sei que são muitos conceitos para a gente gravar, mas eu vou deixar um material de apoio para que vocês vão memorizando, né, vendo os exemplos, entendendo ali o que é o que. Também deixar alguns exercícios também para praticar alguns desses conceitos, tá? Qualquer dúvida eu estou à disposição. Próxima aula a gente vai trabalhar figuras de linguagem e até a próxima.